queria entrar na questão da segurança. No Colégio Elisângela Moata, aí mesmo em Luanda, onde estás, houve esse acidente e é do teu conhecimento. É estranho que uma bala saia de fora, perfura o cimento e mesmo assim tem força para atingir um ser humano e abater o ser humano. Será possível? Quantos disparos houve para poder penetrar? Um disparo só? E esse disparo é que penetrou e foi e tocou naquela criança, naquela pessoa, naquele ser humano. E depois, como é possível, se esse acidente acontece no âmbito da escola, como é possível que a instituição não tenha tido a capacidade suficiente de não permitir que uma arma de fogo entrasse na escola e na sala de aula e com um estudante menor de idade? Esta é a grande equação. Esses dois, e podem até nascer outras. Bom, tu enquanto interessado pela situação pública, pelo bem-estar público, como é que estás a encarar este episódio do Colégio Elisângela? Bom, com muita tristeza, e aproveito aqui as vossas câmeras, os vossos microfones para desejar em nome pessoal os meus sentimentos a essa família. Porque uma criança de 8 anos, que feliz ou infelizmente é vítima do descontrole social que existe em Angola. Feliz ou infelizmente. E eu vou explicar por que eu digo isso. Porque apesar, independentemente das causas que vitimaram a menina, independentemente disso, vamos convir que o modo como se está a abordar a situação é como se ela fosse algo muito normal. Acho que as pessoas nem estão se colocando na condição daqueles pais que perderam aquela menina de 8 anos. Apenas 8 anos. Tinha muito ainda a dar. Das informações que eu tive muito recentemente, há menos de uma hora, com um amigo meu, deputado, que foram lá na casa do óbito e confrontando com as informações que nos chegam pelos meios de comunicação social, há uma controvérsia que começa aqui a levantar suspeitas. Parece que se quer cobertar qualquer coisa que se quer cobertar em relação a isso. A primeira versão que nós tivemos, acho que também o Álvaro teve acesso a isso, é que o disparo veio de fora, perfurou a parede e atingiu a menina. Uma outra versão é que um menino, filho de um oficial policial, tinha levado pistola na escola, manipulou e matou a menina de 8 anos. A terceira versão que eu me apercebi hoje é que dizem é que havia um tiroteio na rua de assaltantes e, portanto, já não é a polícia, já não é o menino, filho do policial, agora havia tiroteios entre assaltantes e que aquela bala perfurou a parede e acabou vitimando a menina. Bom, como disse, independentemente das versões, nós estamos perante uma situação crítica em termos de segurança pública. Primeiro, o exterior. Se isso aconteceu de facto no exterior da escola, é porque esses assaltantes tinham muita liberdade para fazer o que podiam fazer e não terem sido pegos na hora. Estamos a falar na via pública, na escola Elisângela Filomeno, numa área muito movimentada e quase no centro da cidade. Essa é a primeira hipótese. A segunda, se isso aconteceu no interior da escola, também não deixa de ser uma questão de segurança. Como é que os seguranças da escola permitem uma criança, ou, se não permitiram, não tem atenção sobre o comportamento das crianças na escola? Porque uma criança que vai com pistola na escola, e é algo estranho, se calhar é a primeira vez que levou na escola, tensionando, ou tendo premeditadamente matando ou não, disparando ou não, mas apresentaria um comportamento estranho. Quem é professor sabe, quem lida com criança sabe.
A escola, os professores daquela turma ficaram distraídos. Essa é a terceira hipótese. A terceira, como é que os pais permitem que a criança, supostamente poderia ter a mesma idade da vítima, ou mais ou menos, tenha acesso ao local onde guarda a pistola e saiba como é que se maneja uma pistola? Uma pistola, sim. Portanto, tudo isso revela esse vazio de segurança que existe nas casas e depois revela o sentimento de impunidade. Quando uma situação como esta, tão crítica, tão chocante, a polícia leva muito tempo para investigar e a cada momento traz uma versão diferente. Portanto, é para dizer que é crítica a situação, porque nós podemos descrever muitos problemas que incluem a segurança pública, entre assaltos, porque quando dizem mesmo que houve uma rixa de assaltantes fora da escola, é uma questão de segurança pública. O sequestro, o tráfico de morte de policiais, ou seja, há aqui um conjunto de situações que nós podemos caracterizar como ausência de segurança pública. Mas o mais crítico são essas três hipóteses que eu coloco aqui. Os bandidos fora da escola tinham uma briga, fizeram um disparo e ninguém foi pego. A criança, o menino entrou com pistola na escola, a escola não se deu conta disso. E se de facto esse menino tenha levado pistola, os pais permitiram, aqui um conjunto de situações que acaba colocando, de facto, esse problema num grande dilema. E eu acho que alguma coisa não está bem aqui. E se nós estivéssemos num país mais livre, eu aconselharia essa família a consultar por uma investigação independente da polícia, credível, e certamente nós teríamos a verdade material dos fatos. Infelizmente, só a polícia que tem que fazer, trazendo resultados que satisfaçam ou não, temos que acreditar, é a voz institucionalizada, portanto, não temos outra força, outro mecanismo para fazermos recurso, de modo a termos uma resposta, porque o assunto também já não fica só, já é um assunto da família, da menina, já é um assunto público, e todos nós estamos interessados a saber a verdade sobre o que aconteceu naquele dia. Portanto, não podemos normalizar isso. Né? De facto, não podemos normalizar isso. Porque esse também não é um fato isolado com o que acontece nas comunidades. Né? Pessoas que são encontradas mortas nos lixos, nas valas, tanto ninguém dá explicação, a família faz o óbito normalmente, ninguém faz recurso a nada, o Estado nunca é indemnizado. Portanto, é aquilo que você disse, há um crime do Estado contra a cidadania. Portanto, nós, infelizmente, estamos aqui a enfrentar aquilo que eu disse da guerra social. Portanto, se você não morre por conta de uma bala perdida, você morre de cólera. Você morre por malária, morre por falta de comida. Portanto, há um conjunto de situações que acabam associando essa situação de terror e que podemos aqui classificar de guerra social. Estamos a correr um risco, Moata, que daqui a pouco, quer dizer, já se diz nos corredores, já se diz nos bastidores, entre os cidadãos, isso já se diz. Agora só falta se tornar uma coisa que sejam os partidos também a pegarem da gíria pública ou da fala do cidadão, da cidadania, e render ela uma coisa debatível e pronunciável no tribunal, no parlamento, que estamos a verificar que nós em Angola temos um Estado que é inimigo público. Um Estado que não vela, é um Estado que aperiga e dizima a sua própria cidadania. Um Estado que dá sua vantagem aos estrangeiros, um Estado que trabalha para os estrangeiros, altos funcionários do Estado que trabalham, saqueiam do país e depois, em vez de reinvestirem no país, vão investir fora do país. E esse dinheiro investido fora do país nunca volta no país. Claro, esse é o problema. Tocando neste ponto, eu te pergunto sobre este crime da AGT.
7 bilhões de kwanzas desapareceram, foram roubados, e começa a vir a versão de que é a ministra que detectou este problema e denunciou. Será mesmo verdade? E o partido UNITA, ou melhor, o grupo parlamentar UNITA, diz que existe ausência de quase 80 bilhões de kwanzas, que não são só 7 bilhões, mas sim são 80 bilhões. Moata, o que é que se passa nessas finanças? O que é que se passa nesse país? Primeiro eram os marimbondos, aquelas da era de José Eduardo Santos em particular, amigos de José Eduardo Santos e filhos de José Eduardo Santos. Agora, Moata. Agora é a continuação do roubo por outras vias, Manuel. Não tem de outro jeito. É a continuação do roubo por outras vias. E por outros grupos também, ou por outros atores. Os atores são outros, o roubo continua, faz-se de outra forma, se calhar mais sofisticada ou não. Mas em relação a essa questão da AGT, Álvaro, esse é o pequeno roubo. Esse é o pequeno roubo. Quando há interesse folclórico para dizer que há trabalho, há investigação, trazem-nos em verdades, como se de facto nós não soubéssemos os outros roubos que não nos dizem. Portanto, acha que a adjudicação direta de obras sem concurso, isso não é roubo? Isso não é roubo? Isso não é desvio? Os empréstimos que o governo pede lá fora e que os angolanos nem sabem onde é que são investidos, isso não é roubo? O dinheiro desviado, ou seja, recuperado do tal repatriamento de capitais, que nenhum de nós, sequer a Assembleia Nacional, foi informado quantos foram recuperados, onde é que foram investidos, isso não é roubo? É 70 milhões que estamos preocupados? Claro que preocupa. É nosso dinheiro também. E os outros roubos? E mais, isso que está acontecendo, alguém é responsável. Em condições normais, a ministra das Finanças. Em condições normais, a ministra teria colocado o seu cargo à disposição. Em condições normais. É que o nosso problema aqui em Angola normalizou-se o anormal. Roubar faz parte da cultura do ente público. Por isso é que quando são nomeados fazem festa. Faz festa para quê? Se apenas um momento circunstancial que você tem para servir o seu povo, precisa fazer festa. Isso não é um prêmio. Monta Sebastião, diz a jornalista Luzia Muniz que não é a Vera Daves que deve demitir-se, porque ela, coitada, quem deve se demitir é todo o governo, é o presidente da República que deve se demitir. Sim, concordo com isso. Mas se ela tivesse dignidade, e para não ser confundida com os outros, colocaria o cargo à disposição. Aliás, e ela ficaria honrada por esse gesto. Exatamente. Porque daí assinar, é assim, eu não sou como os outros. Eu cumpro ordens, eu recebo mandatos, eu tenho responsabilidade, sim, sobre o ministério, mas o que aconteceu me envergonha. Por quê? Como é que isso aconteceu sem eu me ter apercebido? É porque não estive atenta. Faria isso normalmente. Mas isso não vai acontecer porque, como dizia o presidente do meu partido, Filomeno Vieira Lopes, porque o país foi pensado para ser roubado. Isso não vai acontecer. Foi pensado para ser roubado. E, portanto, temos aqui o senso de impunidade muito grande. Quando a gente vê que gente morrendo porque não tem água potável, é porque os recursos alocados àquele ministério para dar água a todos foi desviado. Quando a gente vê pessoas morrendo no hospital,
porque não têm medicamentos, porque os médicos não têm condições de salvar a vida daqueles nossos irmãos, é porque alguém está a desviar. É como eu dizia, esse é um pequeno roubo. É um momento folclórico, querendo distrair com alguma coisa. Mas ainda assim nos interessa. O governo precisa nos explicar, efetivamente, aonde é que foram esse dinheiro. E nós precisamos conhecer os nossos ladrões, porque aqueles ladrões são nossos, roubaram o que é nosso, também são nossos. E o termo aqui é mesmo isso. Não aqui desvio de fundos, não aqui, digamos, saque aos cofres públicos. O que aconteceu foi um roubo. Mas reitero dizendo que este roubo não justifica os outros roubos que não nos querem dizer e que nós tínhamos direito de saber. Né? Nós tivemos no consulado anterior do presidente José dos Santos uma realidade que hoje continuamos a pagar. O financiamento que a China, ou o crédito que o presidente, que a China concedeu a Angola. Onde é que foram investidos? Até hoje não se sabe exatamente qual é, digamos, a consistência desse empréstimo. Não se sabe. Não se sabe a quantidade que se emprestou a Angola. Não sabe efetivamente onde é que foram alocados. Nós não sentimos os impactos diretos desse investimento. E quando o grupo parlamentar da UNITA solicita que a Assembleia solicita uma comissão de inquérito às finanças públicas, é negado esse direito. Portanto, percebemos claramente aquilo que eu dizia anteriormente, qual é a natureza ideológica da governação. Mais do que ser autocrática, é uma natureza que lhe liga a práticas imorais. E, aliás, porque durante todo esse tempo, o que se promoveu em termos de políticas do serviço público é a imoralidade, é a falta de ética. E eu digo que os políticos governantes andam despidos da ética, estão aí, vivem na nudez, e não têm sentimento sequer em perceber que governar, mais do que prever, é um serviço público, é prestação do serviço público. Tá vendo? Então, há esta ausência, há este vazio, não só de conceitos, mas também de princípios e valores. Porque fazer política tem que ter princípios e valores. Se você percebe que não precisa ofender ninguém na sua fala discursiva, no seu discurso político ou público, também não precisa prejudicar alguém em detrimento dos seus interesses pessoais. O que nós precisamos fazer aqui é uma revolução de consciência. Isso não vai alterar se os atores políticos continuarem sendo os mesmos. E volto a responder novamente a sua questão. Os marimbondos de ontem reinventaram-se hoje. Porque alguns de ontem continuam hoje na governação atual. Reinventaram-se. Alteraram o modo da posse, a tática de tomar posse do que é de todos nós. Se calhar adquiriram um novo nome, se calhar esse novo nome só vamos perceber quando essa governação vai passar, se calhar o próximo que vier, espero que seja já no âmbito da alternância. Espero já que seja no âmbito da alternância. Não se vai perseguir, mas vamos perdoar. Os nossos irmãos que desviaram estão perdoados. Vamos começar uma nova Angola, porque isso que a Angola precisa, né? E ainda bem... Vão perdoar os ladrões que prejudicaram tantos angolanos? Será que os angolanos vão gostar? Nós, depois de 50 anos, o que nós precisamos é uma nova reconciliação. E a reconciliação passa por isso. Nós estamos aqui a viver um déficit de reconciliação que não foi feito na base do diálogo e do perdão. Por isso é que Jonas Savimbi, Orden Roberto, não são reconhecidos como heróis. Porque também se nós formos a dizer, se formos extremistas, e ainda bem que se a alternância acontecer, não vai acontecer com um partido de extrema-direita. Se formos extremistas a dizer, matemos todos, prendamos todos, esses, embora tenham roubado, ainda não deixam de ser angolanos, são angolanos. Então, o que nós estamos aqui a dizer é que hoje o que aconteceu é uma revenção do roubo. O roubo continua a existir.
E depois, como dizia, é uma questão de princípio, de cultura. Isso começa da administração municipal, comunal, administração municipal, do governo provincial, do governo central. Portanto, é uma cadeia. Cada um rouba aí, na medida e na dimensão do nível da sua responsabilidade. Portanto, temos que justificar. Isso não é cultura, isso é um erro. E é a pior forma que nós temos para matarmos uma nação. É mais perigoso, eu digo assim, que a corrupção que se pratica na governação é mais perigoso que uma bala disparada contra alguém. É mais perigoso. Por quê? Porque essa pessoa vai morrendo aos poucos. Morre porque não tem acesso à escola e tem consciência de que devia estar na escola, mas não está porque o governo não colocou condições. Morre porque não tem saúde. Sim, o sofrimento é maior. Tem consciência da ausência do Estado, tem consciência da incompetência e vai sendo consumido aos poucos. Isso é perigoso. Uma bala disparou, morreu, acabou. Portanto, nós estamos aqui numa situação, o governo coloca a população numa situação de autoflagelo. E mais grave ainda é o facto de alguns, os menos esclarecidos, assumir isso como uma condição natural. A pobreza não é uma condição natural, é uma condição imposta. A pobreza é uma condição imposta. Isso define o perfil ideológico de quem governa. E é claramente isso. Okay. Promover a corrupção ou ter a corrupção como valor para promover a desigualdade social. É claramente isso, porque se não houvesse corrupção, não haveria desigualdade social.